Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Da nossa super aeronave aqui para a televisão, para o seu Canal 4. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda, o melhor da moda do 0 aos 16 anos. Você encontra na Pimenta Pimentinha do Confiança Esmeralda. Ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, professor, médico pediatra, e está aqui conosco mais uma noite para falar de um assunto muito interessante. E, aliás, um assunto que tem preocupado talvez não tanto quanto deveria, né? Que a gente tem que se deparar aí com algumas pessoas que não estão muito preocupadas não, mas eu estou e espero que você, se não está, passe a ficar preocupado com o Aedes aegypti. E a gente vai falar das consequências do Zika vírus, da relação do Zika com a Guillain-Barré, enfim, vale a pena você ficar sintonizado no nosso programa O Mundo da Criança. Doutor Francisco, muito boa noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Realmente nós vamos mencionar e conversar com você um pouquinho ainda sobre esse momento que nós julgamos assim de extrema importância para a saúde pública. E é claro, quando fala em saúde pública, está falando para nós, né, Marcos? Sem dúvida. Está falando para você, telespectador, que é pai, que é mãe, que é a vovó, o vovô. E é claro, o nosso alvo é para que o seu filho seja protegido, nosso filho seja protegido de alguns agravos que possam surgir e que possam comprometer a sua saúde, a sua qualidade de vida. E o momento, é claro, o momento é de saúde pública, o mais importante que nós, brasileiros, e mais alguns outros países, não poucos, estão envolvidos com essa história do Aedes aegypti, que é realmente o elemento, o pernilonguinho que está causando um dano porque está transmitindo vírus causador da dengue, que nós já somos professores em termos de dengue, né? Porque já tivemos tanta gente doente com dengue que parece que as pessoas, eu tive dengue e tal, como se não fosse nada, mas correu risco, né, Marco? Correu risco. Tem a chikungunya, que já é menos frequente, um quadro clínico mais importante, e tem o Zika vírus. E nós queremos ainda hoje falar sobre esse vírus, falar sobre alguma coisa que possa estar alertando, e o programa e nós como profissionais, dentro de uma pediatria social que deve exercer a sua função, a gente possa estar dando a colaboração e despertando o interesse para que você se proteja o seu filhinho contra um agravo importante que é o vírus, Zika vírus, e as doenças que podem afetar as crianças. O grande problema nosso são as gestantes em relação aos fetos, causando, porque esse vírus realmente está bem documentado, causa uma doença neurológica, compromete o cérebro desse feto, levando a microcefalia e às vezes a outras alterações do cérebro do feto, com consequências importantes aí para a vida da criança. Importantes e permanentes, né, Marcos? Exatamente. E ainda há outras doenças que podem acometer as crianças, podem acometer os adultos, que nós vamos falar, que é a história do Guillain-Barré. Então, essa semana a notícia foi Guillain-Barré. Várias notícias, o noticiário aí explorou muito esse assunto, mas eu tenho a impressão, Marcos, que ainda as pessoas não se sincronizaram com a importância disso. Nós estamos vendo aí as três esferas do governo, federal, estadual,
municipal querendo trabalhar ou fazendo um esforço aí para ver se ajuda, mas é um problema que tem muito a ver com a minha casa, com a sua casa, né, Marcos? E a gente quer despertar o interesse para você, conhecendo a doença, corra atrás do vetor. O vetor é o Aedes aegypti. Conheça, olhe o seu quintal, continue ainda trabalhando com isso, né, Marcos? Sem Porque dúvida. essa é a função nossa, né? A gente até, eu estava fazendo uma conta esses dias, quando a gente falou de dengue ano passado, o senhor trouxe até aqui uns números interessantes, mas eu não vou lembrar agora, talvez o senhor lembre e me oriente aí, mas o número de mosquito que nasce vamos dizer, numa empreitada só ali, É muito grande. é muito grande. Então eu fiz uma conta essa semana na rádio da seguinte forma. Então eu preciso começar a pensar em dengue, pensar em Aedes aegypti. Eu preciso transformar isso não é numa mania, é num hábito realmente, para que o meu cérebro, né, durante o meu dia, pense sobre isso. Ou seja, eu vou até a esquina, vou comprar um pão na padaria próximo de casa, vou caminhando, eu percebo uma tampinha de refrigerante de PET virada ali com água, eu vou e desviro e jogo ela Por um lixo, no né? descarte, Isso é um coisa lixo, de descarto lixo. exatamente. Eu pego qualquer recipiente que eu percebo ali, eu vou contra aquela situação, eu vou destruir aquela situação. É assim que você vence o mosquito. Porque enquanto eu e você não estivermos realmente com essa consciência, sabe por quê? Naquela tampinha inocente com uma aguinha parada ali, 2, 3 dias, a coisa já começa a agir, aí uma semana, 15 dias, você tem ali 200 mosquitos. Tem milhões. Você põe 200 Mais de 1000 numa mosquitos. tampinha. Aí, se eu mato esses 200, você mata 200, aí já são 400. Daqui a pouco, a gente já tirou de circulação 1 milhão de mosquitos. Agora, o contrário também é verdadeiro. Né? Se eu não destruo aquele foco ali, o que acontece? Eu tenho 1 milhão de mosquitos aí para picar. E é isso que está acontecendo. A gente precisa pensar realmente contra a dengue. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Isso é um ditado antigo, né, Marcos? Mas a gente precisa alertar para que os teus olhos vejam. Isso que ele está dizendo. Se você vê um recipiente, qualquer que seja sujeira no meio da rua, na sua casa, no quintal... Não importa quem jogou. Hoje né? eu provoquei uma família que disse assim, mas vizinho de casa tem lá um terreno e ele estava me reclamando do risco, tal, com medo da criança. Eu disse assim, minha senhora, denuncia. É isso. Quer dizer, a gente precisa sair dessa situação aí de, não, eu sou amigo, sou bonzinho. Não, você vai ficar doente às vezes se você não levar isso a sério. Você tem que sair dessa zona chamada zona de conforto para uma situação mais agressiva. O mosquito precisa de ser tratado com uma agressividade maior. Ou então você vai correr os riscos, seu filho está correndo risco. E a gente quer realmente provocar, e aí baseado ainda em algumas situações que nós temos comentado. Essa situação é uma situação de emergência. De emergência. Então nós temos colocado, queria que colocasse na tela mais uma vez, fazendo um favor, que a gente está partindo de um pressuposto de que nós estamos vivendo uma emergência na saúde pública. Isso não é o programa Mundo da Criança, muito menos o Francisco ou o Marcos Vinícius que nós estamos falando. Isso é uma coisa que está acontecendo. Você vê aí na sua tela uma situação dessa e significa emergência na saúde pública, é risco para o teu filho, para os nossos filhos e para você próprio. Você não está fora, vai ver a doença que nós vamos falar hoje, você não está fora. E isso a Organização Mundial de Saúde fez muito mais. Olhem aí que vocês têm uma outra imagem na tela para dizer que realmente a situação da Organização Mundial de Saúde agora, declarado agora dia 1º de fevereiro, declara a microcefalia por Zika vírus uma emergência mundial. Então veja, essa é a primeira doença que nós estamos assim muito preocupados, porque a família talvez distante, mas não consegue sentir o que é uma criança com um dano cerebral importante. Tá? Então, como a gente tem um pouquinho de experiência sobre isso, e a gente medir a cabeça de uma criança, a hora que você mede uma cabeça de uma criança, Marcos, e você vê, os pais valorizam assim, quanto pesa, quanto cresceu, não cresceu, é ótimo isso, né? Mas a hora que você vai medir uma cabeça, e essa cabeça ou é grande demais, ou é pequena demais, o senhor não sabe o que
que passa por dentro do coração, no íntimo, aquele frio que dá no profissional que quando mede uma cabeça e essa cabeça está fora do normal. Porque o crescimento da cabeça, ele não é às custas do osso que envolve a cabeça, ele é às custas do cérebro que está lá dentro da cabeça. Então, quando a gente mede o perímetro cefálico, que nós chamamos, nós estamos quase que indiretamente medindo se esse cérebro está crescendo normalmente, se está crescendo menos do que o normal ou se está crescendo mais do que o normal. Então, a Organização Mundial de Saúde fez essa declaração, olha, a microcefalia por Zika vírus é uma emergência mundial. E aí o foco grande, vamos voltar um pouquinho, continuar passando aí, porque é muito interessante que ela tenha feito. Lei que nós falamos, Marcos, semana passada, que a gente esperava que a Organização Mundial de Saúde, estabelecendo essa emergência, dinheiro fosse colocado à disposição para que tanto houvesse um trabalho científico, quanto houvesse uma investigação, e eu acho lá isso possa ser sério e não ter as corrupções normais que acontecem. E aí, essa semana, ontem, veja a notícia, não sei se você acabou vendo e anunciando, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, anunciou nesta quinta-feira que porá à disposição de seus países prestatários na América Latina e no Caribe, aí entre o Brasil, até 180 milhões de dólares de forma imediata para apoiar medidas de controle e prevenção do Zika vírus. Quer dizer, ninguém põe dinheiro bom em coisa ruim, é que está todo mundo com medo, gente. Então, nós brasileiros precisamos ter esse medo. E aí, se você tem um banco assim que pega 180 milhões para colocar à disposição, é porque, olha, a coisa é séria, né? Praticamente, a coisa é séria. Praticamente aí 700 milhões de reais. Né? Então, 180 milhões de dólares é dinheiro para a gente, olha, é para matar mosquito. É para matar mosquito, então, é para fazer a vacina. Mas é interessante essa colocação, doutor, para a gente fazer um paralelo e mais uma vez chamar a atenção do nosso telespectador, do cidadão, gente comum como eu e você, para o seguinte, é o que o senhor está dizendo, se o banco, que é o banco, né, Interamericano de Desenvolvimento, os caras do dinheiro, eles estão abrindo mão daquilo que é mais precioso para eles, que é o dinheiro, né, por conta do risco do mosquito, quem dirá a gente? Né? A gente precisa ali, com o nosso esforço, lutar mesmo, tirando e destruindo os focos do mosquito. É sério, a coisa é muito séria. Em termos de saúde, é sério. Então, a Organização Mundial de Saúde tem uma preocupação com as crianças. Aí vem um banco, e fala assim, que faz parte dessa Organização Mundial de Saúde e que, claro, que investe corretamente, mas sabe da seriedade. Você nunca viu um banco emprestar dinheiro para quem não dá retorno, porque não existe retorno. Há uma preocupação com isso muito séria. E aí, a ênfase maior, o que mantivesse na tela, estou falando sério, uma possível correlação entre a infecção Zika vírus e a ocorrência de síndrome de Guillain-Barré. É isso que nós vamos comentar com vocês hoje, com o telespectador, porque aí não é só a criança, o feto, eu acho... a ênfase realmente é a gestante, nós vamos mencionar. Mas nós temos uma outra doença, Marco, que pode ser, eu posso ser acometido, você pode ser acometido, e realmente é uma doença muito séria. E nós vamos ver como as notícias dessa semana foram muito pautadas em cima dessa doença. A gente tem que trazer um alerta para você, no sentido de que a gente precisa cuidar daquilo que a gente pode fazer, né, Marco? Sem dúvida alguma, a gente tem que estar muito atento realmente a isso. Nós vamos rapidinho para o intervalo, doutor, e daqui a pouco a gente volta. Isso, vamos falar de Guillain-Barré já. Fica aí com a gente, nós já voltamos. Vamos falar, e não só de Guillain-Barré, como vamos falar também de mais uma vez, chamar a atenção para que você mate mosquito, para que mais do que matar o mosquito. E a gente ainda percebe a preocupação, mas precisa passar o veneno. A gente reforça mais uma vez, o veneno mata aquele que voa, mata o mosquito com asa. A larvinha ele não mata, o veneno não tem efeito nenhum. A larvinha ela precisa ficar sem água, você tem que jogar ela no chão e deixar ela ali secar no sol, aí está tudo certo. Aí você matou a larva, você evita a produção de novos mosquitos, é isso que a gente tem que fazer. Rapidinho a gente volta na sequência com o programa O Mundo da Criança, não sai daí não, até já.